Cultura. Pergunte ao advogado. Doenças ocupacionais são as que estão diretamente relacionadas à atividade desempenhada pelo trabalhador ou às condições de trabalho às quais ele está submetido. Em meio à pandemia que estamos vivendo, surgem algumas dúvidas sobre a classificação de ocupacional para a doença da Covid-19. A nossa conversa de hoje é com o advogado Gustavo Henrique Bonfim, especialista em Direito e Processo do Trabalho, com expertise em acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Já começamos indo direto ao ponto. Dr. Gustavo, a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional? Boa tarde. Boa tarde. Olha, sim, Covid-19 ela pode ser considerada uma doença ocupacional. É uma questão que já foi, inclusive, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a eficácia de um artigo, de uma medida provisória editada recentemente. E após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nós podemos dizer que sim, a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional. O que seria, então, uma doença ocupacional? Olha, a doença ocupacional ela é todo padecimento físico que tem um trabalhador e que possa ter relação com o trabalho. Se nós pudéssemos dar um exemplo, nós falaríamos, por exemplo, da bagaçose, né, que é uma doença muito comum em trabalhadores que se ativam no setor de destilarias de cana-de-açúcar, ou até mesmo uma PAIR, que é uma perda auditiva induzida por ruído, que é uma doença muito comum em trabalhadores que trabalham em locais onde existe um ruído muito intenso. Doutor, em quais casos a Covid pode ser considerada ocupacional? Olha, essa é uma pergunta muito importante porque a Covid-19 ela não vai ser considerada ocupacional em qualquer caso. São alguns trabalhadores, né, algumas atividades em que a Covid pode ser vista como ocupacional. Por exemplo, a gente costuma dizer que a Covid ela vai ser ocupacional naqueles trabalhadores que estão em atividades essenciais, mas principalmente naqueles trabalhadores que se ativam na linha de frente do combate ao coronavírus. Em relação aos demais trabalhadores, vai ser muito difícil que a Covid possa ser considerada ocupacional. E qual a importância da Covid ser considerada uma doença ocupacional? Olha, existem várias importâncias para o contrato de trabalho desses trabalhadores. A primeira coisa, e mais importante talvez, seja a estabilidade provisória de emprego. Esse trabalhador que padecer de coronavírus e ele trabalhar em uma atividade essencial ou nessas atividades que estão na linha de frente do combate ao vírus, ele vai ter algo que nós chamamos de estabilidade provisória de emprego, ou seja, enquanto ele ficar afastado do trabalho, após a alta previdenciária dele, ele tem estabilidade no trabalho pelo período de 1 ano, né? Pelo período de 12 meses. Também é importante porque é possível que esse trabalhador, quando buscar a Previdência Social, ele tenha deferido a seu favor o benefício de auxílio-doença acidentário. É um auxílio-doença que vai permitir que, com o afastamento, ele continue ganhando 100% da remuneração que ele já recebia enquanto ele estava no trabalho. Também o empregador vai ser obrigado a continuar fazendo os depósitos do FGTS na conta desse empregado pelo fato da doença ser considerada ocupacional. Em relação ao empregador, o que é muito importante os empregadores estarem atentos é em relação a essa fixação da doença como de origem ocupacional. Isso tem um efeito tributário para a empresa, ou seja, um efeito econômico, porque ao enquadrar a doença do seu funcionário como ocupacional, isso aumenta a alíquota de recolhimento do INSS da empresa. E também um outro efeito, são vários, mas nós estamos dando alguns exemplos aqui, a possibilidade dessa empresa sofrer uma ação regressiva do INSS. Né? Uma vez que esse funcionário tem uma doença, esse empregado tem uma doença considerada ocupacional, o INSS ele tem uma ferramenta que é essa ação regressiva, o poder do INSS de cobrar desse patrão por esse benefício que foi pago em razão da responsabilidade da empresa pela doença ocupacional.
Portanto, no quadro Pergunte ao Advogado de hoje, nós conversamos com o advogado Gustavo Henrique Bonfim, especialista em Direito e Processo do Trabalho, com expertise em acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, que falou sobre a classificação de ocupacional para a doença da Covid. Pergunte ao Advogado. Cultura.